Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de tratar da parte 3 sobre o beijo da discórdia. Eu falei sobre o dirigente espanhol que beijou a jogadora em plena comemoração do título da Espanha no futebol feminino. E esse beijo foi um beijo que aparentemente parece que não há dúvidas de que foi um beijo forçado, invasivo, sem permissão. Agora, eu falei na parte 1 que bastava um pedido de desculpa. Gente, me equivoquei, me emocionei para além das medidas. Na hora da comemoração, desculpa. E eu penso que esse pedido de desculpas geraria uma impressão boa e as pessoas deixariam o caso. Penso que isso aconteceria. Mas veio a parte 2 e na parte 2 parece noticiários que saíram é que o dirigente teria dito que a jogadora consentiu. Bom, por que mentir? Então eu considerei que não foi muito sábio da parte do presidente, do dirigente, dizer que a jogadora consentiu, porque ele deu margem para uma série de outras interpretações. Ora, se ela não consentiu, por que ele disse que consentiu? Isso gerou uma série de problemas a mais relacionados ao problema, à questão, e eu acho que poderia ser evitado. Mas agora eu gostaria de falar da parte 3 da questão, que é o esporte em si, que são certos hábitos que acontecem no ambiente do desporto. E quem me chamou a atenção para isso foi o professor Paulo Giraldelli, que também é formado em educação física. Já militou na área do basquete. Existe um comportamento na área do esporte do beijo emocionado depois da vitória. Na hora da comemoração, na hora de levantar o troféu, na hora de receber as medalhas, às vezes um atleta puxa a cabeça do outro e dá-lhe um beijo. Às vezes isso acontece também entre pessoas da comissão técnica e atletas e, quiçá, dirigentes. Então eu gostaria de, para fechar talvez esse assunto, de colocar o beijo entre atletas depois da vitória dentro do contexto do que aconteceu. Porque quando uma coisa ela é tirada do contexto, ela é exagerada e ela é injusta. Eu não estou dizendo que ele fez o certo, eu estou dizendo que este comportamento faz parte do contexto do desporto. Pessoas se beijam sem pedir consentimento na hora da comemoração de um título, de um gol. Isso já aconteceu até com jogadores que beijam o outro, que beijam na boca às vezes. Na comemoração um pula no outro, um pega o outro por trás e levanta, literalmente dá uma sarrada na bunda do outro. Mas isso faz parte do contexto do desporto. Dentro do contexto do desporto, isso não chega a ser um atenuante em relação ao que foi feito? No desporto não há esse comportamento de, na hora da comemoração, na hora do espasmo da emoção, um chega e beija o outro. Para fechar, eu acho que esse é o contexto. Porque quando a gente coloca no contexto, a gente promove inclusive o atenuante. A justiça, com certeza, se esse caso for para a justiça, os advogados vão usar esse elemento como atenuante. Mas isso faz parte do desporto. Isso está no contexto.
Dentro do contexto, eu quero chegar à conclusão. As pessoas estão exagerando. As pessoas estão exagerando e o jejum, ou seja, a greve de fome da mãe do dirigente, eu não digo que seja justificável, porque eu acho que ela não tem também o direito de ferir o próprio corpo dela. Mas a greve de fome é inteligível, porque eu acho que está havendo um exagero. Porque não é a primeira vez que fatos semelhantes acontecem. E eu vou dar um exemplo aqui muito pertinente de algo que aconteceu com um ator da Globo, que tem muita moral dentro do sistema Globo. Miguel Falabella estava sendo entrevistado por Mônica Iose. Num determinado momento da entrevista, Miguel Falabella lasca um beijo explícito na moça, sem o consentimento, sem a permissão, e ela ficou assim até perplexa na hora, porque ela não estava esperando. Miguel Falabella cometeu estupro, porque beijo forçado é estupro na nossa lei. Aí nós precisamos entrar no contexto. Primeiro, em que contexto estava? Porque o vídeo está no YouTube e ele foi colocado há 11 anos atrás. Então esse fato deve ter acontecido há 12 mais ou menos. Nessa época, o beijo forçado não era considerado estupro ainda. E outra, penso eu, acredito eu, que se Miguel Falabella deu um beijo forçado na Mônica Iose, é porque entre eles havia esse tipo de intimidade. Esse é o contexto. Se nós tirarmos do contexto, e vamos supor que Miguel Falabella tivesse feito isso agora, tirado do contexto, seria o quê? Abuso, estupro. E se Mônica Iose fosse na polícia, na justiça? Mas não. Ninguém, sobretudo em início de carreira global, quer ficar mal com Miguel Falabella, gente. Por quê? Porque a carreira acabou. Miguel Falabella tem muita moral no sistema Globo. Como uma pessoa no início de carreira vai à polícia dizer que Miguel Falabella deu-lhe um beijo forçado? E outra, a imprensa não fez nenhum tipo de protesto. Os identitários que passam o dia todo falando só de racismo, feminismo, ismos e ismos e ismos, também não. Nada contra o movimento negro, nada contra o feminismo, muito pelo contrário. Eu sou negro, né? Da negritude. Assumo meu cabelo de preto, minha bandana colorida. Mas não gosto. Mas o assunto que eu menos gosto de falar é sobre racismo. Por quê? Porque tem muita gente falando já. E eu não gosto de falar. É o que eu menos gosto de falar. E tem gente que fica o dia inteiro falando só disso. Eu também não gosto. Porque uma das coisas que os racistas esperam de nós, negros, é que a gente fale só de racismo. É um outro problema. Mas os identitários não apareceram para descer o cacete em Miguel Falabella. E as imagens ainda estão no YouTube. Do Miguel Falabella beijando a Mônica Iose sem o seu consentimento. Não vou especular nada para além, porque eu não sei, seria até leviandade da minha parte. Passa coisas na nossa cabeça, mas eu não tenho esse direito. Mas isso aconteceu. E a Mônica Iose já deu entrevistas sobre isso. Ela não falou que foi permitido, que foi consensual. Então por que a seleção? Por que alguns são abusadores porque beijou à força, outros não são? O erro está a tirar do contexto. Eu não estou dizendo que o dirigente acertou, não estou dizendo que ele errou. Mas ele fez uma coisa dentro do contexto desportivo. Pessoas beijam-se sem consentimento
forçam beijos na hora por causa da emoção de um gol, por causa de uma emoção, por causa da emoção de uma vitória. Isso está dentro do contexto do desporto. Tirado do contexto, podemos cometer injustiças. Errado ou certo, o dirigente fez algo que está dentro do contexto. Errado ou certo, Miguel Falabella beijou Mônica Iose, penso eu, dentro de um contexto de intimidade que ele tinha com a moça, porque a moça também foi estrela do vídeo show, que era, né, talvez ainda tenha na Globo, e o Miguel Falabella foi o principal nome da apresentação do vídeo show, e Mônica Iose chegou a posteriori. Então penso que entre eles havia essa intimidade. Então é isso. Tirar do contexto gera injustiça, gera exagero. Colocar no contexto, por mais culpada que a pessoa seja, dá ao caso um fato mais real, porque está dentro do contexto. Aí quando a gente for falar da coisa, a gente vai falar dentro do contexto e não fora dele, porque aí a gente não vai falar, ele é um tarado que beijou. Aí depois que surge a coisa, aí aparece gente de tudo quanto é lado. Ah, ele fez isso, ah, ele passou a mão na minha bunda, ah, ele... Gente, eu já passei por coisas semelhantes. Ah, então aquele dia que ele me deu um pirulito, então aquilo era assédio. Aí começa as viagens. Tudo dentro do contexto. Contexto e canja de galinha não faz mal a ninguém. Ok, galera? Vocês são do coração.